Olá, turma do nono ano, vamos à nossa aula de artes dessa semana. Iniciaremos com as correções que vão da página 117 a 126. Vamos lá. Leia as afirmativas abaixo, assinale a alternativa falsa e reescreva corretamente. Os passos de balé clássico contêm vários movimentos da coluna e quadril. Essa é a falsa. Os passos de balé clássico acontecem com a coluna sempre estável e o pescoço alongado. Viu? Não tem movimento da coluna nem do quadril. Não é funk, é balé clássico. Continuando. Ao lado de cada afirmação, marque, assinale C para aquelas que se referem ao balé clássico e M para a dança moderna. Vamos lá. Teve origem na Itália no século XV, clássico. Criou a possibilidade de trocar sapatilhas por passos com pés descalços, por exemplo, dança moderna. Em seu início, era executado exclusivamente nas cortes reais, clássica. É um tipo de dança que conta uma história, por meio de passos estruturados e uma técnica rígida, clássico. É uma das suas artistas principais é Martha Graham, moderna, e busca alcançar a relação menos artificial com o corpo e mais próxima da natureza, moderna. Continuando. Classifique os tipos de dança apresentados nas imagens abaixo com as palavras do quadro. Óbvio, né? Balé clássico, dança teatro, dança étnica e dança moderna. Temos aqui um dançarino de dança urbana. Essa atividade aqui, pessoal, é completamente pessoal. Vocês deviam ter feito com os pais de vocês. Como, por exemplo, se eu fosse colocar as minhas comparadas de vocês, nome da dança, rock, tipo de movimentos, braços, pernas, figurino, jaquetas de couro, calça jeans, música, footloose, local de origem Estados Unidos, coreografia ou improvisada. Meio termo, parte do corpo que mais se move, braços, pernas e quadril, realizada tanto em solo como duplas ou grupos. Nota aquelas roda punk muito louca. Muito bem. Aqui, né, tem outra atividade que era completamente pessoal, então não posso dizer se estão certos ou errados, o importante é fazer. Então vamos lá. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa que se refere ao trabalho de Valdo Bertazzo. Busca por meio do movimento desenvolver a autonomia de quem o pratica. Realiza-se em projetos sociais, com jovens da periferia de São Paulo. E atende públicos das mais diversas classes sociais e idades. Muito bem, terminamos a nossa parte de correção. Vamos agora ver arte para mudar o mundo. No caso aqui, um grande show de rock, o Festival de Woodstock de 1994. O Festival Woodstock é um dos festivais de música mais focada nesse negócio de paz e amor e tudo mais importante do planeta, extremamente famoso. É tanto que Woodstock também é o nome daquele passarinho do Charlie Brown, que anda sempre com o Snoopy. As décadas de 60 e 70 mudaram grande parte do mundo ocidental. A juventude aliada à arte se posicionava contra a corrida nuclear, o autoritarismo e o modo de vida e de trabalho que se estourara após a Segunda Guerra Mundial. Por isso era a galera do paz e amor, hippie e tudo mais. Aí vamos ver aqui, ó, Revolução, Paz e Amor. Após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, o mundo ocidental se tornou cenário de profundas transformações sociais, de novas tendências políticas e culturais, que produziram também outras formas de compreender o mundo. Nos anos 60, um estilo de mobilização e contestação social se firmava. Palavras de ordem e expressões como paz e amor, é proibido proibir, foram capazes de mobilizar multidões em diferentes partes do mundo.
começava outra forma de ver a vida, uma revolução contra as normas e convenções estabelecidas. Um conjunto de manifestações culturais denominado contracultura, ou seja, rebelando-se contra os padrões da moda, comportamento, modo de vida. Esse fenômeno se manifestou de forma plural pelo mundo. Pessoal, essa coisa cultural é porque o pessoal tinha umas normas muito rígidas, tanto de vestimenta, de cor, de tecido, de comportamento e tudo mais. E a contracultura ela veio exatamente para romper com tudo isso. Ela não ligava, por exemplo, o jeito como os hippies se comportavam, se vestiam, muito colorido, muita, digamos assim, muitas cores, movimentos, a própria música, tudo era para quebrar com aquelas ideias estabelecidas, com as convenções estabelecidas da época, o padrão de comportamental da época. Uma das formas mais conhecidas da contracultura foi o movimento hippie. Seus adeptos eram identificados por cabelos compridos, por exemplo, homens com cabelos compridos ia completamente contra o padrão daquela época. Roupas coloridas, pés descalços e misticismo. Os mais velhos se chocavam com as vastas cabeleiras dos jovens que ganhavam as ruas, os festivais de músicas e as universidades. Aquela galera mais relax. O que imperava no pensamento do momento era uma cultura jovem. Das manifestações de 1968 na França, o slogan escrito nas ruas de Paris foi: "Não confie em ninguém com mais de 30 anos". Vixe, me pegou aqui. Se bem que naquela época eu não teria nem nascido, então podiam confiar em mim. Nesse mesmo espírito, surgiram muitas manifestações artísticas de caráter altamente libertário. Começaram a ganhar força grupos de teatro de rua, foi nessa época, com peças que exigiam participação do público, de quem estivesse passando. Na música se firmava a influência e crescimento do rock. O rock sempre foi visto como uma contracultura, de ir contra os padrões, de lutar, de escancarar, de tacar o dedo na ferida dos problemas sociais e do mundo. Então, se destacando nomes como os Beatles, Rolling Stones, The Who. Algumas canções dessas bandas traziam letras com mensagens contestatórias. Entre os compositores destacavam os americanos Bob Dylan. Ele não era exatamente um roqueiro, seu som estava mais ligado à música folk, que é um pouco mais tradicional, meio, como eu posso dizer, meio country. As canções tradicionais dos Estados Unidos e também ao blues. Mas suas letras, geralmente longas e poéticas, tinham o espírito libertário do rock. Questionavam a guerra e a relação do homem com a natureza, o que combinava muito bem com as atitudes contraculturais da época, que era o quê? Como era tudo muito industrializado, a contracultura se voltou para a maior ligação com a natureza. Até os próprios movimentos ambientais se iniciam por parte dessa ideia de contra a cultura vigente na época, ou seja, proteger a natureza, a relação homem-natureza, harmonia e etc. A seguir, leia a tradução de um trecho de uma de suas canções mais famosas, Blowing the Wind. Sim, e por quantos anos uma montanha pode existir antes de ser dissolvida pelo mar? Sim, e por quantos anos algumas pessoas podem existir antes que lhes seja permitido ser livres? Sim, e quantas vezes o homem pode virar a cabeça e fingir que simplesmente não vê? Ou seja, aqui já rola uma crítica quanto à liberdade das pessoas ou a própria negação da realidade por algumas pessoas, né? Fingir que simplesmente não vê. Aí vem a nossa primeira atividade, página 161, que é preencher o quadro com essas palavras. Continuando, o Festival da Liberdade, que é o Woodstock, extremamente famoso. Realizado em 1969 nos Estados Unidos, o Festival Woodstock foi um dos eventos mais importantes para o rock mundial. Possuindo um vínculo muito forte com a contracultura, toda a música, letra e performance exibida no palco do festival foram uma grande forma de protesto. O festival reuniu um dos principais nomes do rock da época, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, entre outros.
O Jimi Hendrix, que era canhoto, era um grande roqueiro extremamente famoso. James Marshall Hendrix, conhecido como Jimi Hendrix, foi um guitarrista, cantor e compositor norte-americano, considerado um dos melhores guitarristas da história. O músico deixou para a posteridade a sonoridade que produzia com sua guitarra. Usava distorções nos solos que fazia, assim como microfonias e trêmulos. Distorção, né? Efeito que modifica o timbre de um som geralmente utilizado na amplificação. Microfonia. A gente entende muito bem quando dava lá no momento cultural, né? E repetição rápida de uma mesma nota ou alternância rápida entre duas ou mais notas diferentes. Produzidos na ampliação do som ou por meio de equipamento eletrônico que alterava o som natural do instrumento, chamado pedal, acionado com os pés no momento em que o músico toca o instrumento. Se eu não me engano, quem começou com essas ideias foi o próprio Jimi Hendrix. Jimi Hendrix teve uma participação marcante no festival, quando tocou uma versão instrumental improvisada do hino nacional norte-americano, acompanhado de sons de guerras e de bombas, produzido pelo próprio Hendrix em sua guitarra. Essa sua versão do hino foi descrita como a declaração de inconformismo de uma geração. Também foi nesse show que ele quebra a guitarra e toca fogo nela, no palco. Deixou a galera louca. Janis Lyn Joplin, cantora e compositora norte-americana, conhecida como a rainha do rock and roll por conta de seu timbre inconfundível, também se apresentou no Woodstock. Sua apresentação no festival foi um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Desde adolescente, Janis era apaixonada por música e engajada em movimentos sociais, apoiando, por exemplo, a integração dos afro-americanos na sociedade. Lembre-se, pessoal, que nessa época aqui, que ocorreu o Woodstock, tinha uma grande separação social entre brancos e negros nos Estados Unidos. Na internet, às vezes você encontra, tipo, imagens da época com pessoas levantando placa querendo que negros não pudessem votar, ou que crianças negras não podiam estudar com crianças brancas. Esse tipo de coisa é dessa época. Então, todo esse movimento do rock and roll também tinha esse lado, que era tentar acabar com esse preconceito e criar maior integração. Tanto que, né, Jimi Hendrix é negro, um dos maiores guitarristas que tocou no Woodstock. Tinha toda uma luta contra esse preconceito. Ajudou a diminuir. Infelizmente não acabou, mas reduziu bastante comparado ao que era. Se vocês pesquisarem como era a relação brancos e negros nos Estados Unidos nessa época, dá vontade de vomitar de tão ruim que eram as pessoas. Tinham até locais onde pessoas de cor, como eles chamavam, não podiam entrar, eram proibidas. Por exemplo, tinha restaurante que tinha lá uma placa, proibido pessoas negras, por exemplo. E se uma pessoa negra tentasse entrar, ela poderia sair machucada ou presa por causa disso. Ou seja, toda essa luta dessa época do festival em busca da liberdade também buscava o fim de preconceitos. Leia abaixo um trecho da canção Raising Your Hand, consagrada na interpretação de Janis no Woodstock. Se é algo que você precisa, querido, que você nunca teve, eu sei que você nunca teve isso. Ó, querido, não basta sentar lá chorando, não basta sentar lá sentindo mal. Não. É melhor você se levantar. Agora você não entende e levante sua mão. Principalmente esse trechinho, né? Fala da pessoa lutar por aquilo que ela acredita. Então vem a próxima perguntinha aqui. Você percebe características da contracultura expressas no trecho da canção acima? Eu aconselho vocês também procurarem essas músicas para verem a letra toda e ouvirem, que são muito bonitas, músicas deles dois, mas eu não posso colocar aqui na videoaula, porque senão o YouTube me dá strike, eu não consigo editar, não consigo colocar
a aula online. Lembre-se que na aula passada, por causa de um balé, eu tive que cortar metade de uma aula. Vamos continuar. Leia o texto abaixo e complete com as palavras do quadro. Cultura marginal norte-americana, manifestações de instituições. Vamos completar aqui. Essa daqui, nós não vamos fazer nenhuma. Essa atividade prática seria maravilhosa em sala de aula, mas infelizmente não podemos fazer aqui, então não vamos ter ela. Muito bem. Com isso, nós vamos finalizando nossa aula. Recompondo novamente a agenda para não se esquecer. São as páginas 131, 133 e 134. Ok? 131 a 134. Com isso, a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos. Tchau.